Bom dia, gente, ou boa tarde, ou boa noite, sei lá quando que vocês vão assistir essa aula. Bom, eu resolvi fazer essa gravação para que a gente pudesse andar com passos mais largos no nosso conteúdo. E essa aula que eu resolvi gravar para vocês é uma aula que fala sobre globalização. Não sei se vocês se recordam, mas esse é o tema final, é aquele tema que está presente no material de vocês. E é o tema em que nós vamos utilizar tudo aquilo que vocês aprenderam até agora sobre esse sistema capitalista. Então, só algumas recordações básicas. Não sei se vocês se lembram, mas o sistema capitalista é um sistema que ele se desenvolve ali a partir do século XV. Né? Ele existe ali alguns fundamentos que são importantes para entender a sua essência, aquelas características básicas como propriedade privada dos meios de produção, lei da oferta e da procura, busca do lucro, enfim, trabalho assalariado. Né? Essas características elas foram se moldando ao longo do tempo. Depois nós vimos que existem algumas teorias econômicas dentro desse sistema, ou seja, são teorias que avaliam qual é o papel do Estado perante esse sistema capitalista. Alguns acreditam que o Estado ele tem que ser mais atuante, outros acreditam que o Estado tem que ser menos atuante. Vimos também o processo de internacionalização do sistema e o papel que a Revolução Industrial teve perante isso, ou seja, nós podemos dizer que nós vivemos numa economia realmente capitalista a partir da ascensão da indústria, ela que cria um modo de vida onde será mais propício o desenvolvimento desse sistema. Okay? E também trabalhamos a divisão internacional causada por isso, ou seja, o papel de cada país perante a economia mundial. Vimos que alguns países possuem uma característica um pouco mais de produtores, de centralizadores dos recursos econômicos, outros seriam aqueles que vão dar suporte a isso, vão ser mais produtores de matérias-primas, enfim, vimos aquele lá sobre a divisão internacional do trabalho e o papel, a função de cada país na economia mundial, ok? Bom, explicando aqui de uma forma mais geral, nós podemos definir o que é globalização como o termo utilizado para explicar as forças econômicas, políticas, culturais da atualidade. Então, globalização é o período, é o momento que nós vivemos, ok? É o termo que é utilizado para explicar qual é o padrão econômico, político, cultural e social do nosso cotidiano, da nossa vida. Tudo bem? Isso é mais presente em alguns países, menos em outros, ok? Mas no caso aqui do Brasil, que tem uma cultura ocidental, nós podemos dizer que nós estamos inseridos nesse sistema. Hoje em dia, na verdade, até mesmo os países de economia socialista, que são poucos, eles já estão se enquadrando dentro desse sistema globalizatório, ou globalista, sei lá, como você queira chamar. Ok? Bom, nós também podemos entender o processo de globalização como o processo de intensificação de trocas entre países. Ou seja, alguns interpretam que a globalização ela se inicia lá no século XV ou XVI, com as grandes navegações, okay? Mas outros avaliam, e aí eu concordo com essa visão, que foi só a partir do século XX que nós tivemos condições de realmente dizer que nós vivemos num mundo onde pelo menos as economias são integradas. Okay? E vamos lembrar que essa integração, essa intensificação das trocas, ela pode se dar tanto em relação às mercadorias, pode ser em relação aos serviços, pode ser em relação às informações, pessoas ou capitais. Não é? Lembrando que quando a gente fala capital, nós estamos falando de dinheiro em circulação. E por que eu acredito que eu e muitas outras pessoas acreditam que só o século XX foi o século propício para realmente a criação desse ambiente de globalização? Porque com a terceira revolução industrial, nós tivemos o surgimento do aparato técnico, da infraestrutura necessária para conectar o mundo na velocidade que seria ideal ou necessária para dizermos que vivemos num mundo globalizado. Ou seja, o sistema de transportes, o sistema de comunicação foi fundamental para isso. Não podemos analisar a globalização sem antes olharmos para os sistemas de comunicação e os sistemas de transportes. Por quê? Porque é justamente através dos fixos e dos fluxos
que esse sistema se fundamenta, que ele se baseia. Quando nós falamos em fixos, nós estamos falando da base material para a comunicação entre os diferentes lugares. Ou seja, você só consegue visitar um outro país porque você pega um avião, porque você anda por uma estrada, porque você pega um barco e consegue chegar lá. Para que você consiga fazer isso, é necessário toda uma infraestrutura técnica para que isso aconteça. Então é necessário a construção de portos, é necessária a construção de aeroportos, de rodovias, ferrovias, cabos, satélites, navios, trens, aviões, enfim. Tudo isso são infraestruturas que são chamadas de fixos, ok? Bom, os fluxos é a matéria que corre por esses fixos, ok? Esses fluxos podem ser tanto materiais como imateriais. Ou seja, quando você utiliza um avião para se deslocar para outro país, você então é um fluxo material. Agora, quando você envia um sinal, quando você envia uma mensagem para uma pessoa que está em outro país, você enviou um pulso elétrico ou um código binário com uma informação que é imaterial, né? Ela se transforma, sei lá, em alguma coisa aí e pergunta ao professor de física, que eu não sei dessas coisas, e aí então você consegue se comunicar com essas pessoas que estão em outros lugares, você consegue transmitir informações com pessoas que estão em outros ambientes. Ou também você pode enviar dinheiro, enfim, né? Então, isso é muito amplo, ok? A partir disso, nós temos que fazer uma distinção aqui muito importante. Por quê? Porque esses fixos e fluxos, eles não estão dispersos de forma igualitária no espaço. Ou seja, dependendo do lugar, nós vamos ter densidades técnicas diferentes. Alguns lugares possuem uma maior concentração de fixos do que outros lugares, uma maior quantidade de fixos, uma maior qualidade de fixos. Ou seja, alguns pontos, alguns países ou até mesmo algumas cidades vão concentrar essa infraestrutura que vai conectar o mundo. Ou seja, não são todos os espaços que estão conectados da mesma forma, tudo bem? Então, esse espaço globalizado, ele é desigual em termos de infraestruturas de comunicação e de transportes. Agora, nós temos alguns lugares que podem ser os centros do poder, os centros de comando. Por exemplo, nós temos as chamadas bolsas de valores, que são locais onde são comercializadas partes de empresa, mas também existem algumas bolsas de valores que decidem a cotação de produtos agrícolas. As principais bolsas de valores agrícolas do mundo se encontram onde? Se encontram nos Estados Unidos, e se nós falamos de commodities, vamos abranger um pouco mais aí, nós podemos citar também Londres. Então, esses lugares são centros de comando, são centros onde decisões são tomadas, onde aquilo que vai influenciar o mundo inteiro vai partir, ok? E a partir disso, nós podemos então diferenciar os espaços a partir dessa densidade técnica. Ou seja, lugares que possuem uma maior densidade técnica, nós podemos chamar de espaços luminosos, ok? Maior concentração de fixos e fluxos. Locais onde nós temos uma menor quantidade desses fixos e fluxos, nós chamamos de espaços opacos, ok? Se nós formos analisar a situação brasileira nesse sentido, nós vamos perceber que existe uma regionalização do nosso território feita por um geógrafo chamado Milton Santos, em que ele regionaliza o nosso território justamente a partir disso. E aí então ele junta as regiões sudeste e sul e chama essas duas regiões de região concentrada. Por que região concentrada, gente? Porque é a região que concentra a maior densidade técnica do nosso país, ok? Se nós olharmos um mapa mundi durante a noite, a superfície do globo durante a noite, vocês podem ter uma breve noção disso. Por exemplo, vocês podem ver que a América do Norte, vocês podem ver que a Europa, que o Japão, parte da China, parte da Índia, uma parte do Brasil, da Argentina, são locais mais luminosos.
Ah, mas professor, isso aí é luz artificial. Então, se eu for lá e colocar um monte de luz na África, então a África vai estar mais envolvida no processo de globalização. Não, gente, não é bem assim. É que quanto maior essa intensidade de luminosidade, significa que mais ocupado é aquele espaço, mais tecnificado é aquele espaço. Então, vocês podem ter uma breve noção desses lugares onde a densidade é maior e onde a densidade é menor. Tudo bem? Agora, quando nós falamos da globalização em termos econômicos, vamos lembrar, a globalização ela não envolve apenas características econômicas, ela envolve também características políticas, sociais e até culturais. Mas no caso aqui, quando nós falamos em globalização econômica, nós estamos falando nada mais nada menos do que o modelo neoliberal. O modelo neoliberal que nós vimos já em aulas passadas, né, aquele modelo, aquela teoria econômica que emerge e começa a ganhar notoriedade a partir da década de 70, ela vai ser a orientação econômica para o processo de globalização. Ou seja, é um modelo que visa a abertura comercial, ou seja, a diminuição das barreiras alfandegárias entre os países, que visa a privatização de empresas, diminuindo a participação do Estado na economia, visa a desregulamentação do mercado de trabalho e ajustes fiscais para que os estados não sejam deficitários, para que os governos não tenham suas economias, o seu orçamento deficitário. Tudo bem? Uma outra coisa que a gente pode destacar em relação a isso é a mudança de caráter das multinacionais. Ou seja, multinacionais eram empresas que se deslocavam de países centrais para países periféricos em busca de mão de obra barata, de incentivos fiscais, enfim, tudo aquilo que faria com que o lucro dessas empresas aumentasse, ok? Vimos que esse processo de multinacionalização das indústrias tem a ver com aquela crise no modelo fordista, certo? Bom, mas com esse processo de globalização, nós vamos ter a ascensão de um novo tipo de modelo industrial, que é o que nós chamamos de transnacionais. Como assim, professor, transnacional? Na verdade, as transnacionais, gente, elas vão ser o que nós chamamos de conglomerados empresariais. Ou seja, são holdings, são grandes grupos empresariais que possuem uma holding que controlam várias empresas, ok? E como essas empresas elas estão diluídas, como elas estão espalhadas pelo mundo todo, então nós não temos mais uma centralidade igual aconteciam com as multinacionais. As multinacionais elas só se instalavam em outros países, mas elas não tinham esse caráter poroso, esse caráter de produzir em um lugar e exportar essa produção para diversos outros. Não é bem assim. As multinacionais elas tinham muito mais como característica atender os mercados nacionais. Já as transnacionais, elas vão ser empresas que elas vão fluir muito mais pelas fronteiras do que as multinacionais. Então, uma transnacional ela pode ser descrita como uma holding, como um conglomerado empresarial que possui empresas em diversos setores, indústrias, né, de diferentes setores, mas controladas por um único grupo, que é a holding, esse é o conceito de holding, ok? E que possui uma produção descentralizada. E aí o melhor exemplo que nós temos para analisar isso são as chamadas cadeias globais de valores. Isso mesmo. O que significa isso, gente? Significa que uma mesma mercadoria ela pode ser produzida com peças que foram feitas em diferentes lugares. Tá? Ou seja, prestem atenção no exemplo desse avião. Vocês podem ver que esse avião ele possui peças que foram feitas em diversos países. Não é? A legenda ali ele aponta alguns países e continentes, certo? Mas olha lá, partes desse avião foi feita nos Estados Unidos, outra parte foi feita no Canadá, outra parte foi feita na Austrália. Percebam que a Boeing ela se encontra tanto nos Estados Unidos como no Canadá como na Austrália, ou seja, uma característica de uma transnacional, ok? Provavelmente esse avião ele pode ser montado num país terceiro, nenhum desses. Por quê? Porque essas peças elas podem ser montadas em qualquer lugar. No caso aqui, esse avião ele é montado nos Estados Unidos, mas isso poderia acontecer na China, por exemplo, ok? Então nós temos aqui também peças
feitas no Japão, feitas na China, peças feitas na Europa, não é? Então, esse é um sinônimo daquilo que nós vimos em globalização econômica e o papel das transnacionais. Tudo bem? Um outro exemplo que nós temos aqui é a produção do iPhone. Olha lá, vocês podem ver que existem matérias-primas que são produzidas em quase todos os continentes, não é? Tem peças produzidas nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, na África, enfim. E a montagem desse aparelho é feito na China. Ou seja, nós estamos falando de uma empresa americana. Nos Estados Unidos é projetado um novo celular, é projetado um novo design. Esse projeto é enviado para a fábrica na China e várias outras fábricas ao redor do mundo vão enviar peças para que ele seja montado lá. Então isso se chama cadeias globais de valores, algo muito típico da globalização econômica, ok? Mas, quando nós falamos em globalização, nós também precisamos ressaltar algumas contradições desse processo de integração. Ou seja, quando nós falamos em mundo globalizado, nós falamos em fluidez da informação, fluidez dos bens e das pessoas sob o comando de grandes corporações, que é o que nós discutimos até agora. E tudo isso foi facilitado pela pauta neoliberal, ou seja, vamos eliminar barreiras para que nós possamos conectar mais o mundo. Só que se vocês olharem bem essa imagem, vocês veem algumas famílias, algumas pessoas tentando atravessar a fronteira do México com os Estados Unidos e percebam que não é tão fluido assim, não é? Não é tão fácil você cruzar fronteiras. Mas você deve estar pensando, mas esse professor aí tá doido. Porque esse povo aí, eles não vão conseguir entrar mesmo, eles querem entrar ilegalmente. Bom, esse é um aspecto que mostra que a globalização não é para todos. Por quê? Porque se você tiver lá o seu dinheirinho guardado, se você for uma pessoa bem-sucedida, você não tem nenhum problema em entrar num outro país. Agora, se você é uma pessoa pobre, uma pessoa que busca novas oportunidades, você não tem lugar nesse espaço globalizado, ok? Outra coisa que a gente pode destacar é em relação à interdependência dos mercados. Ou seja, quanto mais dependente um mercado do outro, um país do outro, as economias estão cada vez mais integradas. Então isso torna as economias nacionais muito mais vulneráveis. E isso enfraquece o papel do Estado. O Estado é cada vez menos atuante, é menos decisivo nessas trocas comerciais. Então isso acaba facilitando, isso acaba deixando o Estado, os países mais vulneráveis, ok? Bom, acho que atualmente, em épocas de coronavírus, vocês podem ver o papel importantíssimo que o Estado possui. Porque se nós dependêssemos de empresas privadas para salvar aquelas pessoas que não possuem mais fontes de renda, provavelmente essas pessoas estariam largadas ao léu, estariam jogadas às margens, enfim, e isso causaria um problema muito maior. Então vocês podem ver que o Estado entra como um mediador desses problemas. Isso mostra que, apesar do enfraquecimento do Estado, ele ainda é fundamental em vários sentidos, não é? Então, uma reflexão para nós fazermos. Outra coisa que nós temos que destacar é em relação à exclusão social. Ou seja, demos um exemplo ali do fluxo de pessoas, mas também vamos destacar que, em épocas de globalização, a internet se tornou uma das fontes, uma das maiores fontes de comunicação entre as pessoas e das informações. Mas vamos lembrar que no Brasil, das 210 milhões de pessoas que vivem aqui, cerca de 40 não têm acesso à internet. E aí, como que essas crianças vão ter aula EAD igual vocês estão tendo? Mais uma coisa para se pensar, não é? E outra coisa que a gente vai destacar é o desemprego. É isso mesmo, mas professor, o pessoal não está tendo emprego porque está indo em fábrica para país pobre? Sim, mas e os empregos que foram fechados, que deixaram de existir nos países ricos? E aquelas pessoas que tinham uma boa renda, que ganhavam um bom salário mesmo sendo operários e perderam os seus empregos porque a fábrica onde eles trabalhavam resolveu ganhar mais dinheiro produzindo na China, produzindo no Brasil, onde eles pagariam 1/3 do que eles pagariam para um trabalhador americano, para um trabalhador europeu. Ou seja, cria aquele tipo de emprego que nós chamamos de estrutural, não é?
Bom, para finalizarmos, temos que destacar também que, devido ao processo de globalização e o modelo econômico neoliberal, nós vimos um aumento da desigualdade social nos últimos tempos. Não vamos confundir globalização da produção e do consumo com produção e consumo para todos. Nós estamos falando de coisas diferentes. A globalização levou a uma produção e consumo globalizado. Agora, isso não significa que é para todos, não é? Então, de novo, temos um aspecto aqui de desigualdade causado por esse processo, por esse sistema econômico. A fome no mundo, ela tem diminuído, mas não no ritmo esperado, e isso não é por falta de alimentos, mas sim por acesso. Então, a questão econômica pesando aí de novo. E por fim, temos a situação da homogeneização comportamental. O que é isso? São padrões estéticos, cultura de massa, tudo aquilo que é criado, que é idealizado de forma homogênea. Ou seja, a globalização, o fluxo de informações cria essa ideia de que os padrões eles precisam ser os mesmos, não é? E aí eu até destaquei esse último termo chamado de soft power. Por quê? Porque o soft power seria o poder de um Estado influenciar os outros países por meios culturais ou ideológicos. E claramente nós vivemos numa sociedade que é extremamente influenciada pelo modo de vida americano. Os padrões americanos são muito difundidos ao redor do mundo e isso é transformado em cultura, e isso acaba modificando a cultura dos diversos países. Então, se você vai na Europa, se você vai na Ásia, se você vai na África, se você vai na América, você vê pessoas usando roupas das mesmas marcas, pessoas valorizando os mesmos objetos, enfim, seguindo um mesmo padrão cultural ou até mesmo estético de vida. É lógico que isso não é algo generalizado, mas vemos isso acontecendo em várias partes do mundo. Tudo bem? Para finalizarmos aqui, gente, selecionei um exercício da Federal do Paraná sobre globalização. Então vamos resolvê-lo juntos. Globalização é um fenômeno que tem como de suas características fundamentais a crescente abertura econômica e política entre os países. Sobre esse fenômeno, é correto afirmar. Vamos lá. Alternativa A. Sua emergência tornou obsoletos os blocos econômicos regionais. Na verdade, a emergência da globalização, ela influenciou a formação de blocos econômicos regionais. B. Uma das consequências políticas do fortalecimento desse fenômeno foi a transferência da soberania nacional para organismos supranacionais, a exemplo da ONU. Então ele está dizendo que o Brasil deixou de ter um governo soberano e agora é a ONU que manda em tudo, até parece, não é? C. As fronteiras nacionais perderam suas funções legais de controle de fluxos. Bom, nós vimos uma imagem ali de uma família que tentou cruzar a fronteira americana, né? E nós vimos que a situação não estava muito harmoniosa lá. Ou seja, as fronteiras nacionais não perderam totalmente suas funções legais. D. A causa da globalização foi a queda do Muro de Berlim. Na verdade, a causa da globalização é todo o processo de evolução histórico do capitalismo. E aí só sobra a alternativa E. O desenvolvimento tecnológico associado às condições políticas mundiais das últimas décadas do século XX intensificou o processo de globalização. Então, alternativa E. Ok? Muito obrigado, meus queridos, e até a próxima aula.